Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Paixão por Avencas de Samambaias, do amigo de vocês Alexandre Almeida. E hoje eu vim trazer um tema bem significativo para quem ama a avenca, que é a questão das folhas queimadas na avenca. Como ter uma avenca com as folhas bem bonitas assim, sem nenhuma queimadura. Então não vamos nos alongar para a gente conhecer e saber o que fazer nesse caso de você ter aí uma avenca super linda e maravilhosa, tá? Lembrando, pessoal, que a avenca gosta de alta umidade. Então, vamos lá nesse vídeo aí com vocês. Paixão por avencas e samambaias. Então, pessoal, hoje eu vou tirar uma dúvida super frequente, uma dúvida que todos me perguntam, tanto lá no Instagram, quanto aqui no YouTube, ou lá no grupo do Facebook, grupo de WhatsApp, sempre me perguntam a respeito da queimadura nas folhas das avencas. Como assim, Alexandre, queimadura nas folhas das avencas? Se vocês observarem, algumas avencas, elas têm aí a tendência a queimar as folhas. E aí ficam com essas manchas aqui, onde as pessoas acham, na maioria das vezes, que é doença. Gente, isso não é doença. Não é pulgão, não é cochonilha, não é nenhum tipo de ferrugem ou fungo. Muito pelo contrário. Isso aqui é simplesmente a falta de umidade no ambiente onde a avenca está. Como vocês sabem, avencas são plantas que precisam de alta umidade para elas poderem estar plenas sempre, para ficarem plantas frondosas e bonitas. Mas não vamos esquecer que a avenca precisa também de sol. Como qualquer outra planta, ela precisa fazer fotossíntese. E um dos maiores erros que a gente escuta a vida toda é: a avenca não pode pegar sol, a avenca tem que ficar dentro de casa. Já falei 1999 vezes. A avenca precisa de sol. Claro que não é um sol de meio-dia, não é um sol pleno em cima dela, mas um sol por dentro de sombrite, um sol da manhã, um sol do final do dia, tá? E se a avenca ela não tem esse sol, ela não vai ficar plena, por mais que você deixe ela na chuva, porque também é importante você saber que a avenca ela precisa também pegar chuva. Claro que não é a chuva em excesso, mas ela precisa pegar o nitrogênio da chuva justamente para ela poder desenvolver legal. Gente, eu adquiri essa planta chegou aqui e eu rapidamente percebi que ela está com muitas folhas aí queimadas, com essas queimaduras aí por falta de umidade, tá? E como é que essas queimaduras acontecem, Alexandre? Normalmente, ou a falta de o excesso de vento no ambiente, se a planta está num lugar onde tem muito vento e a falta de umidade, quando esse vento bate, ele vai queimar. Ou até mesmo a própria falta da umidade dentro do ambiente faz com que essa queimadura, que isso é uma espécie de queimadura, ela fique mais evidente, tá? Ah, mas só o avencão, Alexandre? Não, todas as avencas tendem a ter essas queimaduras por falta de umidade no ambiente. E aí também, se você tem a falta de umidade e a planta ela fica exposta ao calor, obviamente que ela também vai ter essas queimaduras aí por conta de falta de umidade dentro do ambiente. Então qual é a dica que eu tenho para dar para você? Então, pessoal, eu vou listar aqui uma série de dicas para que vocês possam estar fazendo aí e, ao mesmo tempo, vocês estarem reintegrando a umidade a essa planta. Então, a primeira coisa que você vai fazer é eliminar as folhas que estão com a queimadura. Você vai eliminar as folhas que estão queimadas. Você vai observar que existem folhas que só algumas pinas estão com queimaduras, conforme essa folha aqui. Então, gente, não precisa arrancar a folha toda da planta, você vai tirar só a pina, porque senão você também vai acabar enfraquecendo a planta. E lembre-se que a planta precisa da folha para fazer a fotossíntese, que as pessoas não entendem que planta, avenca, é como qualquer outra, que precisa de sol e precisa fazer fotossíntese para poder estar plena, para poder sobreviver, tá? E aí você vai fazer primeiro essa limpeza em toda a avenca. A segunda coisa que eu oriento você a fazer é mudar o substrato da planta. Porque na maioria das vezes, quando ocorre essa queimadura, a terra também, ou o substrato, estão ressecados. Ou se for uma planta que veio da garden agora, por exemplo, ela ainda está naquela turfa de esfagno que é da produção, lá da estufa, que fica dentro da estufa, sendo com uma irrigação, com os nutrientes para o desenvolvimento da planta. É um substrato que foi desenvolvido, né, por agrônomo, justamente para trazer leveza e ajudar no desenvolvimento mais rápido da planta, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é trocar o substrato.
Já dei várias dicas de substrato para vocês, vou falar novamente aqui, listar o que eu uso hoje para avenca, que é a terra vegetal, mais a casca de arroz carbonizada e o pau podre. Ah, Alexandre, o que é pau podre? Eu já expliquei várias vezes também, mas eu explico novamente. O pau podre não é a serragem que o serralheiro usa lá. É uma árvore que está em decomposição, porque já está morta. Você cata lá aquele material em decomposição, tritura ele com a mão, com um socador, com um pedaço de pau, com uma pedra, até ele ficar bem trituradinho, mistura junto da casca de arroz carbonizado e da terra vegetal. E para adubo, eu uso para minhas avencas só o esterco bovino bem curtido, porque, gente, é orgânico e a avenca adora. Não inventam de colocar NPK na avenca de vocês, porque vocês vão chorar. A avenca, ela não tem estrutura para o NPK. Ah, mas aquilo ali, ele solta o adubo, os nutrientes aos poucos. A avenca, ela não entende isso, gente. Entendam que não é à toa que as pessoas usam o termo de delicado como uma avenca, porque a gente sabe que por mais que elas sejam plantas e elas estejam ali dispostas à clorofila e à fotossíntese, elas também são sensíveis, elas são plantas. Então, nem por isso. Vou dar um exemplo para vocês, que há cerca de 7, 8 anos atrás, mais ou menos, eu tinha uma coleção belíssima de avenca, eu fui inventar de colocar NPK 10, 10, 10. Eu simplesmente acabei com as minhas avencas. Da noite para o dia, elas queimaram todas, sem exceção. Então, se você não quiser passar também por isso, não use NPK nas suas avencas, tá? E o que eu indico é justamente o esterco bovino, por ser aí natural, né? E a planta ela não vai sentir tanto. E a gente conhece, né, há tantos milhões de anos, tanto a gente já ouviu falar dos nossos avós, dos nossos antepassados, dizendo que o esterco bovino é algo maravilhoso. Mas lembre-se, curtido, bem seco, porque ele molhado ele pode ter protozoários, vermes, e aí você pode ter uma terrível surpresa, vou dizer assim para vocês. Tá bom, pessoal? Então é um substrato super aerado, porque a avenca ela tem muita raiz, a raiz muito fininha, e ela precisa de um substrato bem aerado, onde a água passe por ela e ela fique leve, seja leve para ela, tá? E não esqueçamos nunca da alta umidade. Pausa. Gente, outra coisa muito importante falar a respeito da alta umidade para a avenca, essa alta umidade é no ambiente, não é porque você tem que pegar e sair enchendo a planta de água, isso não vai adiantar. A alta umidade ela tem que estar no ambiente onde a avenca está. Então, como é que você tem a alta umidade, Alexandre? Se você tiver o teu jardim, você pode dar uma regada nas folhas dela no início do dia ou no finalzinho do dia, porque isso vai trazer alta umidade nas folhas e vai evitar essa queimadura por falta de umidade no ambiente. Para quem tem um ambiente pequeno, pode estar instalando aí um umidificador de ar ou colocar também os expansores de água, mesmo no inverno. É uma ótima opção também, mas tem um custo. E eu acho que o principal de tudo é você manter um ambiente úmido. Outra dica que eu tenho lá em cima também no sombral, que eu vou terminar o vídeo a gente fazendo lá um take no sombral, mostrando para vocês as avencas. E vocês entenderem que lá eu tenho as bancadas. Nas bancadas, gente, eu tenho brita, tá? E a brita úmida, ela facilita a evaporação da água, trazendo ali a todo momento a alta umidade para as avencas. Então aquilo ali sempre vai estar úmido, aquela umidade sempre vai estar subindo e dificilmente a avenca vai ter aí esse problema de queimadura. Outra coisa importante frisar, pessoal, é que essa queimadura ela não reverte, como eu disse anteriormente. Porque você pode achar que você vai fazer isso tudo em relação à alta umidade dentro do ambiente e que a folha da avenca vai ficar normal, como ela é antes. Isso não vai acontecer. Então é importante vocês lembrarem que o principal para a avenca, ela não pegar vento, ela não suporta vento e a falta de umidade com o excesso do vento vai fazer o que? A queimadura mais rápido na planta. Número 2, a avenca precisa pegar sol. Ela não pode ficar na tua sala, na mesa do teu centro de mesa da tua sala, ou no teu banheiro, que tem alta umidade, mas às vezes não tem o sol necessário para ela, ou a iluminação, e a planta vai acabar definhando e morrendo. E o principal, chegou do garden, do supermercado, da floricultura, troca o substrato da avenca. É o principal, antes de qualquer coisa, tá? Então, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse novo vídeo.
onde eu frisei essa questão, era essa grande dúvida sobre as queimaduras das avencas, né, das folhas das avencas. E lembrando mais uma vez que essa queimadura ela não é só no avencão ou na avenca rosa ou na avenca princesa, não, elas são em todas as avencas, tá? E isso tem a ver com a falta de umidade no ambiente. Então é isso e ponto. Para você que tem interesse em adquirir as avencas, eu tenho muitas avencas disponíveis e é só você me chamar aqui no WhatsApp, a gente conversa, tá? E vamos aguardar aí, eu vou finalizar aqui o vídeo mostrando o sombral para você com as avencas. Espero que vocês gostem. Não deixem de seguir lá no Instagram. Não deixem de estar também no grupo do Facebook. E claro, para quem desejar, também tem um grupo do WhatsApp das vendas. Vou deixar todos na descrição aqui do vídeo, tá bom? Descrição do vídeo, gente, para quem não entende, é onde eu escrevo. Escrevo lá e não no vídeo em si, na capa central lá do vídeo, tá? Um beijo no coração de vocês, muito obrigado pelo carinho de todos, pelo respeito e até o próximo vídeo, pessoal. Beijo no coração.